Olá, Oi, Alessi, quanto tempo? Tudo bem? tudo jóia? E você? Também. Que bom, Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, que daí eu vou fazer uma introdução sua, contar para quem não conhece um pouquinho de você, prazer e estar aqui. daí a gente começa esse nosso bate-papo, Alessi. Tá bom, vamos lá. Tá bom? O som tá bom? Você consegue me ouvir bem? Tá tranquilo? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Eu Tá, ouço bem. tá bacana? Aqui também. Bom dia, Sara. O pessoal já mandando umas mensagens. Boa noite pra gente. Pessoal, hoje o Café com Você vai bater um papo com a Alessi. O Alessi é um querido colega de profissão, né, Alessi? A gente se conheceu ainda durante a faculdade e, por coincidência, chegamos no Japão no mesmo ano, né? Com objetivos talvez diferentes, mas aí um pouco como é que aconteceu toda a história, né, Alessi? Porque o Alessi não é descendente, tá, gente? E ele esteve a primeira vez no Japão para estudar o japonês. Então, hoje eu vou fazer um teste aqui com ele para ver se ele está bem craque, né, Alessi? O Alessio esteve a primeira vez, ele vai contar um pouquinho mais com detalhes daqui a pouco. Aí ele voltou, veio fazer um curso, voltou para o Brasil e depois retornou novamente, gente, para fazer um mestrado e um doutorado. Então é uma coisa que assim eu acho de grande valia e de inspiração para muitas pessoas, sabe, Alessia? Então eu Uhum, queria que você contasse um pouquinho para mim, começando lá do início, sim. por que que você teve esse interesse em estudar a língua japonesa e não sendo descendente, nada, né? Como que surgiu esse interesse de você vir para o Japão? Que legal. Sim, sim. Primeiro, obrigado, Ellen, pelo convite aqui, que legal. É muito legal esse bate-papo, acompanho você nas redes, isso já faz bastante tempo. Que legal. Mas então, a minha história com o Japão é bem antiga, sabe? Eu estava rememorando esses dias, né, que eu aprendi o alfabeto japonês quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. E por vários motivos, né? Primeiro pela questão religiosa, assim, eu sou budista. Depois eu sempre gostei de artes marciais também. Eu pratiquei judô por um tempo. E várias outras questões aí ao longo do tempo que foram me colocando em contato com a cultura, né? Sempre tive vários amigos descendentes de japoneses também. E mas aí em 2005, já faz bastante tempo, eu pude participar de um treinamento aqui no Japão, né? Eu visitei o Japão e aí eu pude visitar essa universidade que eu estudo hoje. E eu fiquei muito encantado, assim, fiquei muito abismado com o campus, com a estrutura. Eu pude passar um dia lá encontrando pessoas e a gentileza dos estudantes, o interesse deles, assim, a paixão deles por aprender, sabe? Aquilo ali marcou. Aí eu voltei para o Brasil, aí comecei a trabalhar em 2007 numa empresa, fiquei 11 anos lá, mas sempre alimentando aquele desejo, falar um dia eu tenho vontade de, quem sabe, se tudo der certo, tentar estudar. Mas uma coisa que é forte para a gente brasileiro, a gente acha que é muito complicado estudar fora, né? Verdade. A gente sempre acha que primeiro que a gente não tem condição intelectual para isso, depois que a gente não tem dinheiro para isso, e depois que os processos seletivos são muito complicados e que estudar fora não é um lugar para a gente. E aí eu alimentei um pouco isso, mas aí quando, em 2017, né, alguns anos atrás, aí eu vim, eu soube desse curso, era um curso de verão de 2 semanas apenas, um curso bem curtinho, e eu falei, gente, eu quero ir, sim, eu quero experimentar. É a maneira mais rápida para se tornar um estudante japonês oficial, com um visto curtinho, etc. Aí eu decidi vir, falei, acho que eu vou fazer esse curso. E aí fiquei 2 semanas aqui no Japão, fiquei no alojamento da universidade, no dormitório. O dormitório parece um hotel 5 estrelas, assim, né, na Universidade Soka, que hoje eu moro aqui ao lado. E aí foi uma experiência transformadora, assim, foi muito legal, porque até por causa da minha idade,
eu não estava com essa expectativa mais de repente voltar a estudar, sabe? De voltar Eu a estar sei. falando. É muita coragem, né, Alessia? É, Depois de fazer uma faculdade, é, né? Você engrenar ainda numa língua tão difícil, né? começar tudo de novo. Eu falei, gente, é muita loucura isso, mas ao mesmo tempo isso revigora a gente, né? Verdade. Aí quando eu entrei no campus em 2017, eu falei assim, ah, eu gosto desse ambiente. E aí foi uma relação super natural, saudável, assim. E eu lembro que eu tinha um dos alunos, que ele é de Londres, ele ficou no mesmo ambiente ali que eu fiquei, no mesmo dormitório. Ele tinha 17 anos de idade, sabe? Super novinho, assim. E aí ele empolgado, aprendendo. E aí eu vi que na universidade, a universidade tinha uma aluna de 82 anos de idade, sabe? Que ela estava terminando a faculdade e ela estava fazendo aquela faculdade em memória da neta dela, que desejava fazer, mas faleceu muito cedo. E aí aquilo ali, eu falei, gente, olha que ambiente saudável. E a última coisa que alguém fazia lá era perguntar a idade. Era irrelevante isso, né? Não E aí eu falei, importava, né? é um ambiente gostoso. Aí eu fiz esse curso em 2017. Aí você aprendeu tudo de japonês em 2 semanas, né, Alessia? Nada, só um livro só, foi bem rapidinho. Mas eu tive contato com a cultura, assim, sabe? A gente teve aula de pintura, aula de kimono, aula da cultura, de várias coisas, assim. E eu gostei muito dessa experiência. Mas aí voltei para o Brasil, né? Falei, ok. Aí uma amiga minha, muito querida, a gente conversando assim, já tinha passado um mês e meio, né? Ela falou assim, ó, só você não percebeu, né? Seu corpo está aqui no Brasil, mas sua alma está no Japão, né? A vontade de, não só pro Japão em si, mas de experimentar culturas novas, assim. A minha filosofia, minha religião sempre me alimentou com isso e de repente eu falei, eu quero isso, sabe? É importante isso para minha vida. E aí, um tempinho depois, em outubro daquele ano, a universidade lançou um mestrado, Ellen, um mestrado em estudos internacionais pela paz, sobre paz. A hora que Que eu é vi no site tudo. e o mestrado em inglês, falei, vai ser em inglês, é estudo sobre a paz, é tudo que eu quero no Japão, que é um país que é um exemplo, né, de pacifismo. E aí eu falei, é agora, sabe? Aí eu peguei, me inscrevi e em novembro, dezembro, eu já estava inscrito no processo seletivo, em dezembro eu fiz a prova, em janeiro eu fui aprovado, em março eu estava morando aqui. E aí tudo Mas mudou. acho que você desejou muito, né, Foi. Alessia? E foi assim um processo assim difícil ou você achou que assim do que você tinha de ideia de que seria muito difícil acabou sendo até fácil demais? Teve essa sensação na época? A sensação foi assim, é a sensação de você bancar o custo de você realizar seus sonhos, sabe? Eu senti muito isso. Tem coisa muito excitante, muito legal, muito gostosa, tudo novo, país novo, você se sente mais jovem e ao mesmo tempo você está mais inseguro em relação ao futuro, a trabalho, a grana, a relacionamentos. Então, assim, é o custo de viver os sonhos, assim, o custo de decidir ser um cidadão global, o custo de você decidir viver fora do seu país. É um custo alto para o bem e para o mal. Tem as duas coisas, eu acho, sabe? Tem coisas muito legais e tem coisas que são mais difíceis, que você tem que bancar, você tem que segurar a onda e falar, não, isso daqui são dificuldades, né? Mas eu estou fazendo isso porque eu tenho um sonho bem maior, eu quero algo muito maior do que isso. Então foi, assim, se eu fosse definir hoje, assim, foi muito gostoso. Valeu a pena. Faria 10 vezes de novo, se fosse preciso. Mas depois da ideia do sonho veio a coragem, sabe? A gente sabe que existe a coragem para tomar decisões, né? E aí quando eu tomei essa decisão de vir para cá, falei, não, é agora ou nunca. E E você veio sozinho, Alessia? não, eu vim, aí foi legal, né? A minha viagem de vinda foi bem bacana, porque eu vim para cá com a minha esposa e com os meus pais. E aí na vinda, eles iam ficar, meus pais iam ficar 2 semanas e minha esposa tinha um visto de 3 meses. E na vinda eu consegui fazer um trambique lá com a passagem e eu fiz uma escala em Paris e nessa escala, em vez de descer e pegar um voo horas depois, eu coloquei pegar o voo 6 dias depois. Aí a gente ficou 6 dias lá, né? O brasileiro acha essas manhas assim. Tô vendo que você dá um jeitinho aí, né, em tudo. E aí foi muito legal, porque era o sonho da minha mãe conhecer Paris, e aí a gente
ficou lá um tempo, sabe? Foi muito gostoso. Então, ao mesmo tempo que eu estava saindo de uma rotina toda preparada e montada para viver no Brasil, eu estava também realizando sonhos e viajando com eles. E depois a Quando gente... você chegou no Japão, Alessia, me Ah, conta. O que foi a primeira coisa que você sentiu dessa vez, com a sua família junto, podendo realizar esse sonho, sabe? E também legal. naquela expectativa, porque sua esposa, com 3 meses só de vista, ia ter que ir embora, né? Isso, Como isso. que foi essa situação? Ela foi embora? Ela É, continua aqui? Eu sei a resposta, mas acho que o pessoal está curioso para saber. E tem um monte de gente aí mandando um bom dia. Então, vamos. Quem quiser fazer umas perguntas para a Alessia também, viu, pessoal? Vai aí que eu estou de olho aqui e a gente vai conversando, né, Alessia? Conta legal. para a gente isso aí. Te fazer essa pergunta, porque assim, eu lembro no ônibus, já vindo do aeroporto para onde a gente mora, eu moro aqui em Hachioji, que é uma cidade aqui em Tóquio, e é uma emoção muito grande, né? Você está mudando para cá com a família toda e começando tudo novo. Língua é uma grande questão aqui no Japão, questão financeira também, mas ao mesmo tempo lá dentro alguma coisa dizendo, sabe, pode ir, vai, fica tranquilo que quando você está realizando um sonho, as coisas vão se encaixando, você vai achando maneiras de conseguir resolver as questões e tudo mais. Então teve uma ansiedade inicial muito grande, mas a gente chegou aqui dia 26 de março, então assim, as cerejeiras estavam em flor, sabe? Então a Muito lindo, né? Bem nessa época mesmo. gente é 4, 5 horas da tarde, então a gente já viu a cidade assim, florida, e eu falei, aí aquela recepção já deixou nosso coração aquecido, né? E aí foi tudo muito rápido, sabe? Os primeiros dias do mestrado, né? Eu vim para estudar, então eu não estava a turismo. E o curso era em inglês, mas a universidade é japonesa, então é aquela mistura de línguas e mil dificuldades. Mas era tudo muito intenso, muito. Você tinha que estar muito atento e ao mesmo tempo cuidando, né, da minha esposa, dos meus pais e tendo que passear também com eles e resolvendo coisas de aula. Mas foi um começo mágico, assim, foi muito legal. Porque eu sabia que por trás daquilo estava a realização de um sonho, a vontade de aprender e a vontade de realmente aprender sobre paz e contribuir até com o Brasil no futuro, e uma série de questões, né? Então isso daí tudo fez com que aquilo ali fosse muito rico, e não é porque é uma experiência rica e gostosa que ela não tem dificuldades, né? Tanto é, Ellen, assim, que a minha primeira experiência pitoresca no Japão, um mês depois, eu tive pedra no rim, assim, sabe? Eu acho Quem que te ajudou no hospital, Alessia? Me ninguém conta. tem. Aí foi um drama. Não fique doente no Japão. Eu acho que principalmente porque minha alimentação mudou bastante. Eu nunca tinha tido doença nenhuma, né? A alimentação mudou muito, comendo muita comida de combini aqui, essas comidas pré-prontas. E as comidas japonesas, elas parecem não serem muito gordurosas a do dia a dia, mas elas são pesadas, né? E aí eu sei que eu tive uma pedrinha no rim, precisei ir para o hospital. E aí chegando lá, quem é que conseguia explicar para eles assim o que que eu tinha? E eu O lembro que eu estava seu curso não te ajudou, né, não Alessia? ajudou e Duas eu semanas estava não sem foi. falar também, assim. Minha esposa estava tentando lá explicar para eles, e eu lá deitado na Nossa, mesa da recepção. E a gente ficou, sério, mais de meia hora ali, eu me contorcendo. Eu falei, gente, eu não consigo explicar o que eu tenho, só está doendo, façam alguma coisa, né? Mas a medicina japonesa, ela é muito metódica, assim. Eles não reagem, eles esperam que você explique o que que você tem, né? nos detalhes, ele quer saber o que você está sentindo ali, senão ele não faz nada por você, né, Alessia? Porque aí eu entendo também, ela, que assim, eles não podem errar, né? Eles não querem errar, então eles ficam ali aguardando. Aí depois de 40 minutos, uma pessoa que estava lá esperando para ser atendida também, um senhor, ele veio e falou, posso ajudar? Eu falei, por favor, ajuda. Aí ele sabia um pouquinho de inglês, assim, a gente conseguiu se comunicar com ele, inglês, japonês, e aí ele conseguiu explicar. E, e aí, assim, a gente conseguiu ser atendido, fiquei um tempão lá, consegui fazer um raio-x depois de 3 horas e tudo mais. E aí, mas a conclusão, né? Depois de todo lá, horas no hospital, a mulher chegou e falou, então, você vai agora para casa e você vai tomar bastante água, tá bom? Eu falei, tudo bem. Os protocolos deles são bem diferentes, né? Alessia, tem um pessoal mandando umas perguntas aqui e vamos ver se a gente consegue responder, tá bom? Muito. Ah, tem um pessoal falando que ama suas orientações no YouTube. Oh, Eu acho que você tem falado bastante, Aurélio, né, lá sobre seus
trabalhos por aqui, a gente vai contar um pouquinho mais. A Cris está perguntando se você pretende ter essa experiência em outro país, né? Inclusive, a gente precisa contar, né, Alessia, que enquanto você estava aqui, você teve uma oportunidade de participar de um evento da ONU, né? Foi E bem legal. foi para lá também. Mas antes disso, eu queria que você contasse para o pessoal o que que Aham, você estuda. Você já finalizou o mestrado, sim. deu início no doutorado. O que que você estuda e quais as conclusões que você chegou e o que você pretende? Tá bom, legal. Essa universidade que eu estudo chama Universidade Soka. Soka significa criação de valor, né? Então é uma universidade baseada, inspirada, calcada na criação de valores. Isso é muito legal, porque a ideia da a palavra criar em japonês, ela tem a raiz dela é a criatividade. Então ela treina os alunos para eles terem uma habilidade no dia a dia de criativamente transformar a realidade em valor, em coragem, sabedoria, compaixão, energia vital e tudo mais. Então é uma noção de educação, Ellen, que eu nunca tive no Brasil, né? E a gente estudou na PUC, depois o meu ensino médio também, eu estudei na Unicamp um tempo. E a educação brasileira, o que eu senti aqui, assim, sendo bem honesto, sabe, é como se eu tivesse sido enganado por muito tempo, sabe? Porque eu aprendi coisas técnicas, eu aprendi fragmentos de informações, mas aquilo ali não tinha uma aplicação na vida diária, no meu ambiente e nem para transformar a realidade que eu vivia. Então, quando eu vi que tinha esse mestrado, é um mestrado que tem, inclusive brasileiros venham estudar aqui no mestrado, as inscrições terminam agora em novembro, e quando eu vi que tinha um mestrado com estudos sobre paz, e esse estudo sobre paz não é assim, sabe, peace, a gente fica lá viajando sobre paz, mas é um campo de estudo acadêmico seríssimo, que está conectado com relações internacionais, está conectado com cidadania global. Então eu tive, metade do curso foram estudos sobre paz e metade sobre relações internacionais. Então, assim, foram os 2 anos mais felizes assim que eu tive, sabe, em termos de aprendizagem. Porque as aulas, nós tínhamos alunos de 8 países, eram poucos alunos, 13 alunos, e eram fóruns, assim, sabe, a gente ouvindo e debatendo sobre tudo que estava acontecendo no mundo todos os dias. Então, a sensação de ser um cidadão global, sabe, uma pessoa que está aprendendo, está ouvindo e está vendo as diferenças que existem em relação a outras culturas é muito impressionante. Tem um bicho aqui dentro de casa. Apesar Então, de ser toca, é meio rural aí onde você aqui está. tenda, já sai voando aqui. Então foi muito legal essa experiência, sabe, de conseguir aprender sobre passe e ao mesmo tempo ver a utilidade disso, assim, foi muito legal. Aí quando eu terminei o mestrado, eu consegui entrar no doutorado na mesma universidade. E aí foi a primeira vez que um não falante de japonês entra no mestrado, no doutorado nessa universidade, na faculdade de educação. Então foi histórico para eles também, sabe? Tiveram que adaptar várias coisas e está sendo sensacional. E dentro do doutorado eu estudo felicidade e paz na educação. E até ontem hoje cedo, né, aqui em Tóquio, eu estava numa conferência com algumas pessoas lá da Unicamp, e as professoras estavam falando quão importante é a questão da felicidade dentro da educação, mas é raríssimo a gente ouvir falar sobre isso, né? Então eu estou estudando exatamente isso, assim, como você colocar a felicidade como ponto de partida, porque um aluno feliz, ele aprende melhor, ele aprende mais rápido, ele se conecta melhor com as pessoas, ele retém mais informação e ele contribui mais com o ambiente, com a sociedade que ele vive. Então tem uma série de vantagens, assim, né? É um campo de estudo novo, eu estou me dedicando a isso e aprendendo ao máximo, assim. Mas isso que é o bacana do Alessio, viu, gente? Sempre, sempre foi assim, né, Alessio? Alessio, deixa eu te perguntar aqui. Olha, a Célia está perguntando se você teve alguma ajuda de custo aí do Brasil, sabe, para poder vir para cá. Do Brasil eu só tive boletos para pagar, ajuda nenhuma. Quando eu vim para cá, a universidade, é interessante, a universidade ela tem bolsa para estrangeiro. Se vocês quiserem fazer um mestrado aqui, se inscrevam, me procurem, a gente conversa. E
tem bolsa para pagar as mensalidades e também tem uma ajuda de custo da universidade, a partir de um programa que eles têm em acordo com o governo. A universidade ela tem um programa que 27 universidades do Japão, o Japão tem 700 e poucas universidades, 27 delas são top global, elas são super globais. Então o governo dispõe recursos para essas universidades para elas se internacionalizarem mais ainda. Então a Universidade Soka faz parte desse programa. Então ela tem todo mundo que vem de fora recebe bolsa e tem uma ajuda de custo, né? Mas do Para governo poder brasileiro estudar também, senão não consegue, né, não Alessia? É muito tempo, né? Você já está há 3 anos aqui no Japão, né? consegue. A Lindy Anei, eu acho, Lindy Anei, tá, o nick dela aqui. Está perguntando se suas aulas são em inglês. Sim, 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 ainda bem. É assim, o mestrado é tão legal porque a universidade, a gente tem todas as aulas à tarde no currículo e a parte da manhã toda, a universidade tem aulas de Nihongo, aulas para você aprender a língua japonesa, se você quiser. Então, todos os alunos estrangeiros podem ficar, se quiser, a manhã toda aprendendo japonês. Mas o curso em si, ele é em inglês. Então, isso daí ajuda muito, assim, sabe? Até porque tem gente da Inglaterra, tem gente da China, Índia, enfim, do mundo todo. E o curso é em inglês, todo em inglês. E até a Cris tinha feito a pergunta sobre se eu tinha a vontade de ter a mesma experiência em outro país. Assim, Isso. 100% sim, assim, sabe? Até como você falou, né, Ellen, por causa desse mestrado, eu me conectei com o pessoal da ONU, e lá da ONU de Nova York, da ONU de Londres, da ONU de Bonn, lá na Alemanha. E por causa disso, eu consegui ir para Nova York, ir para a Alemanha, e participar dos grandes eventos da ONU ligados aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí eu falei, gente, como é maravilhoso realmente você ir para ambientes globais, ambientes onde você pode se conectar com pessoas do mundo todo. E aí essa é a minha paixão, assim, realmente não vou parar só aqui no Japão, não quero apenas conhecer o Japão, mas eu quero também realmente conhecer outros lugares e ter essa experiência. Vale a pena, assim, gente. Olha, Gente, Alessia, o pessoal aqui, ó, tá mandando mensagem. Sugoi, sugoi, você sabe o que é? É algo assim, demais, sabe? É muito show. Daí vem logo embaixo outro comentário, orgulho de você, da Ana oh, Terra Pompeu. Então, a Ana está também comentando aqui, o governo japonês. Ah, o governo deve ser sobre a ajuda, né? O governo japonês, né? Porque do Brasil nada mesmo. A Eliane está perguntando se a sua esposa também estuda por aqui. e aí foi interessante, porque eu vim, né, ela veio com um visto de 3 meses, é um visto de dependente, né, ela veio com visto de turista de 3 meses. E aí, depois de um tempo, a gente tinha que trocar esse visto para um visto de dependente de estudante. Isso é possível. Mas a gente não conseguiu trocar a tempo, assim. Então, ela veio em março, em junho, ela teve que voltar para o Brasil. Mas ela também tinha esse sonho de estudar aqui na universidade, mas para isso tem que fazer um teste, um TOEFL ou um IELTS, um teste em inglês. E é um teste danado, né? Porque no Brasil, por mais que a gente aprenda inglês, a gente aprende na raça, né? Você tem que pagar muito caro para conseguir aprender inglês bem lá. E não fica fluente, é muito difícil se alguma pessoa consegue ficar muito fluente em inglês lá no Brasil, por uma série de fatores. E aí ela voltou, ela fez os testes que precisava, ela ficou fazendo várias e várias vezes até conseguir o nível. Mas aí foi bom que ela conseguiu se preparar, tal, e ela prestou o mesmo curso, ela entrou no processo seletivo e foi aprovada. E aí eu fiz parte da primeira turma em 2018 e ela entrou na segunda turma em 2019. Então, em 2019 nós ficamos um ano estudando no mesmo mestrado, o Que que era algo bacana, né? muito raro aqui também na Então, universidade. se o pessoal quiser aí, depois a gente pode fazer uma live contando as experiências dela, né, Pode. Alessi? Que ela Nossa, também tem umas coisas bem bacanas lá, né? Uns trabalhos, inclusive no Brasil também, né? exato. Agora eu vou te mudando um pouco de assunto. Antes, deixa eu te falar aqui, ó. O pessoal está perguntando. Como que tá seu Nihongo, Alessi? Ah, por causa do mestrado, eu acabei focando no inglês, né? Porque eu precisava escrever a tese em inglês, uma série de coisas. E então não sobrou muito tempo para estudar, porque o japonês é uma língua que
você tem que estudar anos, anos e anos e anos, e sempre você nunca vai se sentir fluente, nunca vai se sentir suficiente. Então precisa de uma dedicação exclusiva, assim, bastante intensa, né? Então acho que hoje meu Nihongo é básico, meu nível de japonês é básico, e eu continuo estudando, continuo aprendendo. A escola que eu dou aula, os donos, os professores falam japonês o tempo todo, tal, mas ainda não é um nível acadêmico, um nível de escrever e tal, tá bem longe, né? Mas eu tô aprendendo, tô na luta. Daí vem uma mensagem da Sara falando que você é um ser humano incrível, viu? Ô, Alessia, agora mudando um pouco de assunto. Nós terminamos as Olimpíadas esses dias, eu te acompanhei lá nas redes sociais, eu vi que você deu um pulinho lá no dia da abertura. O que você sentiu? Primeiro, assim, foi muito legal, porque eu lembrei muito do dia da abertura das Olimpíadas no Brasil. Para o Brasil foi tão importante, né? Foi um dia tão memorável, e até por tudo que a gente passa no Brasil e tudo mais. Então eu trouxe essa memória, sabe? Foi muito legal. E aí aqui, óbvio, por causa da pandemia, não teve gente dentro do estádio, enfim, essa Olimpíada meio maluca que teve aqui em Tóquio. Mas ao mesmo tempo, né, eu conversei com minha esposa e falei, não, gente, vamos passar lá. À tarde a gente falou, vamos passar pelo menos para a gente olhar o estádio ali de fora e ficar um tempinho e sentir um pouco aquela atmosfera, depois a gente vem embora. Mas estava tão legal, estava tão gostoso, e não estava lotado, não tinha também, não tinha aglomeração assim exagerada. E aí a gente ficou lá, e aí começou a tirar foto, começou a acompanhar, e aí assistindo ao mesmo tempo pelo celular as transmissões. Aí a gente achou um lugar bem gostoso para ficar, e aí é interessante, né? Brasileiro a gente vai se encaixando, né? Aí às 8 horas da noite tudo está fechando aqui no Japão. E era Por um conta da pandemia, né, Alessia? fecha tudo, né? E bem na rua, em frente ao estádio, onde apareceram aqueles drones ali, tudo. Aí tava cheio a rua ali, né? Mas a gente achou um lugar, um barzinho bem gostoso, com um telão. A gente ficou lá uma hora e pouco, aí o dono falou, eu vou fechar, né? A gente falou, mas você pode fechar e a gente continuar aqui assistindo, né? Ele falou, tudo bem, então a gente fecha, mas a gente ficou até meia-noite lá. E aí a gente ficava assistindo no telão, aí quando começavam os fogos, a gente corria lá fora, assistia, depois voltava, assim. Mas para o Japão foi legal, acho que foi um dia importante, foi um dia... Você estando ali perto, você escutou muitas críticas com relação à vacinação, porque É. Você conseguiu tomar vacina já, Alessia? Sim, a gente tomou a primeira dose, vai fazer acho que umas 3 semanas que a gente tomou a primeira dose, e agora daqui 2 semanas, uma semana, a segunda dose. Mas houve muitas críticas com relação a isso, né? Mas o povo japonês acaba respeitando muito, né? O que eles pedem, o que o governo pede, né, Alessia? Tanto que o seu depoimento é muito isso. Tinha pouca gente, né, lá. E tinha muita gente protestando. Eu achei legal, sabe? O povo japonês também levantou a voz e se posicionou contra, muita gente contra. O que não é muito normal aqui também, né? Para as pessoas entenderem, o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, ele é uma sociedade, vamos dizer assim, focada no indivíduo, individualista como um todo, né? Os Estados Unidos mais, o Brasil menos, mas também é. Aqui na Ásia, né, o Japão, Coreia, China, por exemplo, é uma sociedade coletivista. Então, assim, em prol da coletividade, a gente supre um pouco as nossas vontades pessoais para tentar manter a ordem coletiva, né? E tem vantagens e desvantagens nas duas sociedades, né? Mas aqui no Japão não é muito comum a pessoa levantar a voz para ir contra, porque primeiro que ela confia que as decisões que estão vindo de cima do governo, elas são bem pensadas, elas são boas. Então, e no geral é. Mas no caso das Olimpíadas teve muita controvérsia, muita gente contra, foi... As vacinas também, né? Demorou bastante a chegar. Eu, por exemplo, não consegui ainda, só vou começar a agendar depois de agosto. Nossa, a gente teve sorte, entrou no site, assim, agendou as pessoas para fechar. Tá bem devagar, né? Mas olha, eu vou mudar de novo de assunto e vou te perguntar o que estão te questionando. Eu não sei se tem muito a ver isso, viu, Alessia? Vamos lá. Mas vamos lá. A Cris, de novo, quer saber de você que estuda a felicidade,
O que que é preciso para encontrar a verdadeira felicidade, Alessi? Hoje, naquela conversa que eu tive de manhã, pela manhã com as professoras da Unicamp, elas fizeram a mesma pergunta, né? Assim, a gente concorda que felicidade é bom, é o ponto de partida, é legal, mas e aí, como é que eu produzo isso? Como é que eu desenvolvo essa habilidade de experimentar a felicidade? Primeiro que a pergunta da Cris é bem legal, porque ela falou a verdadeira felicidade, né? Eu estudo um conceito chamado felicidade absoluta, que é um conceito do filósofo, né, o Dr. Ikeda, e ele explica a felicidade. Primeiro você tem que separar, né, o que é a felicidade normal, vamos dizer, a felicidade mais simples, dessa felicidade absoluta, ou profunda, ou verdadeira, como ela está dizendo. E aí a gente começa a entender o que é cada uma e como que eu conquisto uma e como que eu conquisto a outra. O primeiro tipo, que é a felicidade mais comum, que a gente está acostumado a ouvir, você conquista ela conquistando coisas. Você conquista ela se satisfazendo pelas coisas que você adquire e conquista na vida diária. Então você quer um emprego, quando você consegue o emprego, aquela satisfação, sabe? A sensação do desejo realizado, a sensação da vontade que se tornou verdade, a sensação de uma boa conexão com alguém e tudo mais. Tudo isso é felicidade, é uma sensação de plenitude, uma sensação de bem-estar. E aí hoje a psicologia fala muito sobre a questão do bem-estar subjetivo, mais do que o uso da palavra felicidade, enfim, uma série de palavras para expressar o que realmente seria a satisfação dos seus desejos, das suas vontades. Até aí, ok. A ideia da felicidade absoluta é muito parecida, você vai encontrar satisfação, você vai conseguir se realizar, mas por questões internas. Você chega ao ponto de você desenvolver, lembra que eu falei que a ideia é soka, que significa criar valor. Você vai desenvolver uma habilidade, você vai aprender, por isso que é uma educação, você vai aprender a desenvolver a sua habilidade mental, humana, de converter as questões da vida diária internamente em energia vital, em sabedoria, em coragem, em satisfação e tudo mais. Então, quando isso daí é produzido internamente, você não depende de substâncias externas, não depende da aprovação alheia, não depende dos relacionamentos, não depende da situação nem econômica, nem social para viver assim, então você cria uma autonomia. Por isso que ela é uma felicidade absoluta. E como que você produz isso? Aprendendo. Essa é uma das grandes descobertas, Ellen, dos meus estudos aqui. É que felicidade não é obra do acaso, sabe? É algo que você aprende, você desenvolve essa habilidade. Você senta lá, como é que eu faço para ser feliz? Você vai fazer isso, isso, isso. São técnicas, experimentos, ideias, filosofias, religião, não importa, mas você vai desenvolver um cérebro, uma habilidade, Um você vai se... autoconhecimento, Alessi, posso dizer assim? Autoconhecimento? É um Sim. autoconhecimento do que realmente te traz prazer. Isso, eu até complementaria. É isso, você precisa conhecer o que te traz prazer, você precisa aprender a escolher bem aquilo que te traz prazer, você precisa isolar aquilo que não te traz prazer, e você precisa aprender a se conectar bem com pessoas que vão te ajudar nesse processo. E a gente sabe que isso daí exige energia, né? Exige muita sabedoria, exige muita a coragem de dizer sim, dizer não, de fazer boas conexões, de avançar nos seus sonhos. Mas o que é legal é que isso daí, entre aspas, é aprendível, vamos dizer, né? Não é, porque eu pratico a religião X, então eu sei ser mais feliz do que o outro. Todo mundo consegue aprender a desenvolver essa habilidade de ser feliz. A ciência, né, a ciência acadêmica e tal, nos últimos 10, 15 anos, eles estão doidos atrás para explicar a questão da felicidade também. Hoje em dia não é só filosofia, não é só religião. Tem vários experimentos, Ellen, que os cientistas vão em laboratório, se eu fizer isso, isso aumenta ou diminui o seu nível de felicidade? Aí eles contabilizam isso. Peraí, então você escrever cartas de gratidão, por exemplo, para pessoas, ajuda você a expandir a sua mente e você se produz mais vitalidade. Então é bom. Então vamos fazer cartas de gratidão. E aí vai. Eles já estão fazendo uma série de métodos, de ideias, de práticas para tentar fazer a pessoa tomar atitudes que produzam felicidade.
O que é felicidade, então? É você produzir mais energia vital do que o seu ambiente. Então, você não é consumido pelo ambiente, você produz mais, você emana mais do que você pede e exige do ambiente. Ô, Alessi, então eu posso dizer que a memória que mais você vai ter aqui do Japão é essa descoberta de, Ah, de como a felicidade faz parte e é absoluta na nossa vida, como a gente consegue ter tudo isso. com certeza. E sabe por que também? Assim, aí eu entro um pouquinho sobre as curiosidades do Japão, sabe? Comparando com o Brasil, que eu morei em dois lugares, né? Japão e aqui, Brasil e aqui. O Japão resolveu os problemas básicos que o ser humano precisa ter para não precisar sofrer tanto, como transporte, emprego, relacionamentos, as questões sociais como um todo, dinheiro, enfim. Então, o quanto essas questões ajudam no nível de felicidade das pessoas, sabe? Eu vejo muito que no Brasil, no geral, né, óbvio, né, no geral, tem situações totalmente diferentes no Brasil, mas no geral, as questões básicas, né, elas ainda não são resolvidas por uma série de questões. Mas isso atrapalha, porque você tem que ficar a passar metade da vida para arrumar um bom emprego. Aí depois você tem que se preocupar com a questão da segurança. Você está o tempo todo ansioso se você vai ser roubado ou não dentro da sua casa, enfim. Aqui no Japão não tem isso, sabe? Isso está resolvido, assim, né? Ou tem quase zero, vamos dizer assim. Então você já pode se preocupar com necessidades que são um pouco mais, entre aspas, nobres. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, nem com trabalho, nem com segurança, nem com a sociedade, se o governo está cuidando das coisas, não, porque já está resolvido isso. Então, ok, vamos cuidar de relacionamentos, vamos cuidar de melhorar ainda mais o meu bairro, a minha rua, a sociedade que eu estou vivendo. Então, quando a gente fala de felicidade, aí o professor Makiguchi, que fundou essa há 100 anos, ele já falava disso. É um exemplo, Ellen. Eu achei um jornal de 1922 nas minhas pesquisas, e o professor Makiguchi ele entrou com um pedido para o governo japonês para diminuir o preço dos banhos públicos para as crianças. Por quê? Ele argumentava que aqui no Japão o banho público é muito importante. Os onsens, aqueles locais que você vai nas águas termais e tudo mais. E ele falou assim, as crianças que não têm tantos recursos, por que elas vão ficar sem ter a chance de ir com os pais e os parentes para esses locais e se relacionar e melhorar a saúde delas? Ali que eu acordei, eu falei, então felicidade para ele não é ficar rindo o dia inteiro, sabe? Não é você ficar igual um bobo alegre, mas é você ter estrutura social, estrutura física, mental, ter bons alimentos, ter um cérebro bom, ter uma saúde familiar, para você poder florescer, se desenvolver e fazer aquilo que você gosta e tem vontade. Entende? Então, assim, não é só uma questão de se vira aí, seja feliz, sabe? Mas é criar uma estrutura para isso. Aí as pessoas elas têm a chance de florescer mais, assim. E o japonês, eu não sei se você sente isso, Alessio, mas você não É. acha que o japonês é um povo assim bem prestativo? Tudo eles querem te arranjar uma solução, querem dar um jeito. É lógico, eu não vou dizer que não existe o preconceito. Existe, até um assunto bem polêmico que a gente pode deixar para uma outra ocasião. Mas eles são prestativos, né? Eles querem te ajudar quando eles veem uma necessidade e eles querem achar uma solução para tudo, né? Deixar tudo fácil para você. Eu não sei se você sente isso por aqui. E sabe por que acontece isso? Eu sinto assim, todo mundo aqui no Japão, todo mundo que eu falo assim, generalizando, claro, mas todo mundo faz bem feito o trabalho que é para ele fazer. E quando isso acontece, não vai sobrar pepino para o outro, né? E até posso dar um exemplo assim de que aconteceu hoje. Eu falei, já tenho uma história para contar que aconteceu hoje, né? Minha esposa, a gente foi lá no centro de Tóquio, né? Pegar uma lembrancinha lá que a gente ganhou. E aí a gente foi pegar o ônibus, aí eu entrei na loja de conveniência aqui ao lado da estação e comprei umas coisas, deu menos de 1.000 ienes, que são $10, vamos dizer, mas eu dei uma nota de $50, né, falando para o pessoal do Brasil entender. A atendente confundiu e me deu o troco como se eu tivesse dado $10. Aí eu peguei, fui embora, e aí joguei o papelzinho do recibinho, joguei fora também.
E aí só depois, sabe, já no trem lá, eu falei, ixi, a gente pegou o troco errado, sabe? Ela me deu faltando US$ 40, assim, que é R$ 200 de troco, né? Eu falei, meu dinheiro, perdi. Aí a gente voltou agora há pouco, antes da gente começar a live. Ela falou, vamos passar lá. Eu falei, não, né, eles não vão lembrar, eu não tenho recibo, não vai dar certo. Aí a gente chegou lá, eu tentei explicar, né, escrevi assim em japonês, mostrei lá pro menino que estava atendendo, nem era aquela outra menina. Ele falou, ah, tá bom, peraí. Aí ele pegou, entrou no sistema, perguntou o que eu tinha consumido. Ele deu um jeito, ele achou os itens que estavam registrados, tirou a comandinha, falou, eu posso olhar a câmera? Eu falei, pode. Aí ele foi lá dentro, olhou a câmera de segurança, e aí ele veio com as 4 notas. Aí ele falou, a menina errou, e você tá certo, assim, desculpas, e tá aqui o seu dinheiro. Eu falei, olha, que assim, ele facilitou a minha vida, sabe? É isso que eu tô tentando dizer, né? A menina não fez o serviço dela direito, e ok, assim, foi erro, tava calor, enfim, mil coisas. Mas eles não burocratizam para solucionar a sua questão. Então resolveu, ele viu lá, ele fez o recibinho dele, nem perguntou, nem confirmou se era eu não, viu lá na câmera apenas. E aí ele devolveu o dinheiro, e sem questionar, sem precisar preencher papel, nada. Então isso é gostoso no Japão, né, Eli? Assim, É impressionante, não é? é, Eu, assim, eu vejo aqui a segurança, essa questão da honestidade, porque ele não duvidou de você, ele só foi confirmar se aquilo que você estava falando era verdade para, né, te devolver realmente o que tinha que te devolver. Se você não fosse hoje lá, Léo, se não recebesse hoje, com certeza se você voltasse lá com a menina, ela ia te entregar, mesmo você não tendo a nota, né? Então, e, aqui é bem impressionante esse tipo de atitude deles, né? e é interessante que isso tem um efeito psicológico na gente, né? Quando você está numa sociedade que faz isso, você pensa muito pouco ou quase nada em fazer coisas erradas ou em tirar vantagem das outras pessoas, porque você não precisa, né? Então, assim, as pessoas aqui no Japão, no geral, elas têm emprego, elas têm condições, então não tem por que elas ficarem se arriscando por migalha, por pouco, ficar enganando, ficar tirando vantagem dos outros, quando todos têm, né? Até, assim, por exemplo, por que as pessoas vão, por exemplo, furtar coisas numa loja se todo mundo tem condição de comprar, né? Então não tem muita lógica. Então a gente vê um ciclo de honestidade que vai gerando honestidade e que vai gerando uma estrutura no qual as pessoas contribuem umas com as outras, assim. Isso faz bem para nossa saúde mental, viu, Ellen? Eu percebo assim que o brasileiro, a gente é muito arisco no geral, né? Você sempre acha que alguém tá A te gente enganando até desconfia, né? de tudo e aí você não precisa. Então você fica mais saudável, assim. Eu me sinto mais saudável emocionalmente aqui. Você tem uma previsão de quando você volta para o Brasil, Alessio, ou vai ficar ainda um bom tempo aqui, vai tentar estender seus estudos por aqui? Ó, quando as Olimpíadas voltarem para o Brasil, aí eu volto para o Brasil, tá bom? Mas a gente tem previsão, a gente está assim. E isso é uma das coisas legais dessa universidade que eu tô, que é tão gostoso, você se satisfaz tanto estudando, que você não pensa muito no futuro, sabe? Assim, até no final do mestrado, o pessoal perguntava para todos nós assim, o que vocês vão fazer, o que vocês estão pensando? Eu falava assim, vai perguntar para os alunos, né, o que eles estão pensando, você vai ver que é a mesma resposta. Todo mundo falava assim, não sei, não sei, não sei, não sei. Porque quando você está feliz de verdade, você não tem ansiedade pelo futuro, né? Porque você está bem resolvido assim com o presente, você não tem mais medo do passado e está tudo bem. Então, dá uma sensação de calma, assim, sabe? E isso o Japão, a Universidade Soka que eu estou estudando e as conexões que eu tenho aqui criado com amigos muito legais me proporciona isso, assim, uma satisfação emocional e parece que eu estou vivendo aquilo que eu estou estudando, sabe? Um senso de felicidade, uma sensação de gratidão e tudo mais. Deixa eu te perguntar, Lécio, você convive com um pessoal bem acadêmico, né? Você teve a oportunidade de conhecer um pessoal não tão acadêmico, mais uma realidade do Japão mesmo? O que você sentiu? Você teve esse contato com essas Tive, pessoas? Tive porque, assim, pela Soka Gakkai, a gente tem muito contato com brasileiros que vieram para o Japão para trabalhar em fábricas, principalmente,
para ter o dia a dia que não é o dia a dia de uma universidade. E tem diferença, eu sinto bastante. O pessoal que fica na fábrica trabalhando 10, 12 horas por dia, eu acho que o baque, o impacto é muito diferente, desgasta mais, tem menos perspectivas em relação a futuro, ao que fazer e tudo mais, por causa do ritmo de vida. Eu acho também que essas pessoas elas sofrem mais preconceito, elas têm às vezes que se relacionar com pessoas, com chefes que são japoneses, e no trabalho, no dia a dia, os japoneses são mais cruéis, assim, sabe, do que quando eles estão se relacionando com brasileiros. Então eu ouço muitos relatos de pessoas que passam dificuldades, que eu acho que é diferente assim do que quando a gente vem para estudar. Você está num ambiente um pouco mais leve, tem, óbvio, mil dificuldades, mas são outras, né? Acho que são realidades diferentes. Então eu ouço histórias assim que eu fico com o coração partido às vezes, sabe? Não é fácil, porque você está longe do seu país, e se você volta para o Brasil, o salário vai ser bem menor. Se você fica aqui, você não tem o Brasil, mas você tem que lidar com, às vezes, situações difíceis aqui de relacionamento e com os próprios japoneses, enfim. Então, o Japão tem muito a crescer em termos do tratamento aos estrangeiros, assim, principalmente ao pessoal que trabalha no dia a dia para os serviços de base mesmo. Assim. Acho que tem muito a crescer e a humanizar ainda. Né? Eu sinto assim que eles, inclusive, valorizam, independente da nacionalidade, as pessoas que têm muito estudo, né, Alessia? Porque o que eu percebi por aqui é que para eles é muito comum, né, terminar o ensino fundamental 2 e às vezes nem ir para o ensino médio e já entrar para uma fábrica, né? E então quando ele vê que o estrangeiro estudado, que está numa universidade, ele até gosta, ele valoriza, ele, né? Ele gosta de estar junto. Não sei se eu estou falando muito bobagem aí, Alessi, mas é uma realidade bem diferente mesmo, né? De quem está aí no dia a dia, que veio para conquistar seu dinheirinho e voltar para o Brasil depois, né? Ou permanecer aqui. Um amigo meu, ele falou assim que, estava me explicando sobre a sociedade japonesa, ele falou assim, ainda é uma sociedade que valoriza muito a educação. Então, uma pessoa que tem mestrado, uma pessoa que tem doutorado, ela é tratada como alguém que tem conhecimento, que pode contribuir com a sociedade e tudo mais. Então, isso daí ajuda, né, sabe? O Japão, até por esse valor que eles dão à educação, né? Mas você sabe que eu conversei com muitos alunos japoneses, não é o sonho de todo aluno japonês fazer mestrado e doutorado, não. No geral, assim, sabe, uma maioria esmagadora, eles estudam faculdade, saem dali, eles fazem processos seletivos rigorosos e já pulam para empresas para eles se desenvolverem lá dentro da empresa. O mestrado, o doutorado aqui é visto assim como quem quer meio que seguir a área acadêmica mesmo, assim. Não vai te ajudar muito num emprego básico. Uhum. Então, mas quem tem mestrado, doutorado é bastante respeitado assim, em termos de sociedade, né? Principalmente em grandes universidades e tudo mais. Né? Alessia, logo está acabando o nosso tempo aqui, né? Ah. E daí, para finalizar, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que a gente tem feito em todas as entrevistas que a gente tem ido para conversar com os brasileiros, para contar essas histórias dessas pessoas, né, que tanto estão inspirando outras pessoas por aqui. Uma dessas histórias é a sua. Eu acho que você poderia finalizar, então, falando para mim exatamente isso. O que o Japão é para você, Alessi? Que legal. É interessante isso. Né? Quando eu estava no ensino médio no Brasil, a gente estava estudando geografia e história e sociologia. Aí, olha só que interessante. Meu professor falou assim, a única sociedade comunista do mundo é o Japão. Eu assustei, assim, sabe? Eu falei, nossa. Mas óbvio que ele explicou isso daí depois. Mas ele falou assim que, assim, não, a gente não está debatendo a ideia de comunismo que a gente vê nas redes sociais, que isso daí é bobagem, mas o comunismo ele é um estágio depois do capitalismo, né? Depois que você resolve a questão do trabalho, do dinheiro e tudo mais, o próximo estágio são as pessoas usufruírem disso. E eu vejo no Japão assim uma possibilidade. Eu não imaginava que fosse existir um local, um país no qual
as pessoas poderiam viver do jeito que os japoneses vivem. Em termos de estrutura financeira, estrutura de trabalho, estrutura social, segurança. Então eu sinto muita esperança em relação ao Brasil de que se a gente botar o nosso país no eixo, sabe, que se as coisas melhorarem mesmo lá, elas vão ficar parecidas com o que a gente tem aqui no Japão. Então o Japão me ensina isso, assim, uma possibilidade de que é possível resolver as coisas. É possível resolver a questão de emprego, é possível resolver a questão do transporte, a questão social, a questão do saneamento, a questão de emprego para todo mundo. Enfim, isso é possível, né? Então aqui isso é muito mais resolvido do que o Brasil, do que outros países, inclusive. E é possível ter uma sociedade no qual as ruas são limpinhas, no qual as pessoas estão sempre ajudando as outras e ninguém... E é limpo não é porque tem lixo para todo lado, é porque ninguém joga, né? Então, por isso que é limpo. Então, as pessoas elas têm uma educação diferenciada e elas jogam isso daí para a sociedade. Então, o Japão, para mim, ele traz esperança, ele traz essa possibilidade de, sabe, a gente tem que ver o Brasil um dia solucionando essas questões, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Perfeito, gente. Esse Alessio, ele é demais mesmo, por isso que está onde está, fazendo, estudando o que está estudando, né, Alessio? Parabéns de verdade. Eu só tenho a agradecer esse tempo que você disponibilizou para contar para a gente as suas experiências aqui do Japão, tá bom? Obrigado. E quem sabe a gente faz uma live também com a Paola, que é a sua esposa, porque ela também tem um outro lado para contar, né, dos projetos dela. E é sempre bacana divulgar essas histórias assim como a sua, como a da sua esposa, que inspiram outras pessoas e que faz a gente querer ser melhor, faz a gente querer estar num lugar melhor, sabe? E encontrar a verdadeira felicidade, né? Então, de verdade, muito obrigada. Eu espero que todos que acompanharam a gente aí tenham gostado. Eu acho que sim, porque todo mundo que entrou ficou, participou, então foi muito bacana mesmo, tá? Obrigado, Ellen. Obrigado mesmo, viu? Só agradecer, viu, Alessi? Eu vou deixar gravada essa live, salva, vou compartilhar aí nas outras redes sociais para que as pessoas possam ver depois, porque é um assunto muito interessante, muito bacana. E quem realmente tiver interesse em vir estudar aqui no Japão, no mestrado, no doutorado, olha lá, ó, o Alessi está chamando todo mundo, né, Alessi? Tá. Venho, por A favor. Cris é uma candidata, porque ela já esteve aqui no Japão como trabalhadora de fábrica, hoje está no Brasil, é uma advogada super bem sucedida, mas que ela tem possibilidade de vir para cá, viu, Alessia? Eu convido ela lá, vir encontrar a felicidade dela aqui. Alessia, brigadão, viu? Obrigado, Ellen. Boa noite para você. Bom dia para todo mundo lá do Brasil. Obrigado, gente. Um grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Se cuidem bem.